Bom dia pessoal. Deixa eu só botar o tempo aqui. Estamos então entrando ao vivo para mais uma live, mais um bate-papo aqui no Instagram, como a gente tem feito aí semanalmente, sempre trazendo um convidado, sempre trazendo alguém para bater um papo sobre algum tema diverso aí. E o tema de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da educação. É como a gente já vem falando aí nas últimas semanas. Já tem umas 3 semanas que eu falo de aprendizagem, eu falo de ensino, eu falei nem tanto de ensino, eu falei mais de questões de aprendizagem, eu falei também de questões de estratégias de estudo, como que a gente aprende, como aprender da forma mais eficiente. E essas 2 últimas semanas eu tenho falado sobre o Thiago, que é nosso convidado já chegou por aí. Thiago, clica nas duas carinhas aí, acho que é isso, que aí você manda o pedido para participar, senão já já eu te puxo. Deixa eu fixar aqui então o tema. Deixa eu botar aqui inovações na educação. Então a ideia hoje é falar um pouquinho sobre o que está sendo feito diferente e o que pode ser feito diferente quando o assunto é educação. Então eu acho que é um tema interessante, calhou de eu poder chamar esse convidado, que na verdade é um amigo meu já de longa data. E aí eu acho que é interessante para a gente fechar essas últimas semanas que a gente vem falando de aprendizagem, de estudo, de adolescente, né? As 2 últimas semanas a gente tratou especificamente dos adolescentes. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. E aí o Thiago chegando ele se apresenta melhor, mas só para deixar mais ou menos um contexto, o Thiago, né? É até estranho chamar ele de Thiago, porque eu sempre conheci ele como DDD. Ô, Thiago, tá dando Fala, eco. fala, Bruno! Você tá com fone Você tá aí? com fone aí? Tô com fone. Pera aí Se que eu vou puder pegar pôr um aqui. fone Se aí fica puder pôr um melhor. fone aí, fica melhor. Eu tava só te Eu tava só te apresentando, falando apresentando, que falando que é até estranho te é chamar de até estranho te chamar Thiago, de Thiago. porque eu sempre te conheci como Oh, é DDD, verdade. Como né? DDD, né? E, E só contextualizando, só. a gente se conhece desde a época da faculdade, a gente cursou o curso de Química, ele foi meu bicho na faculdade, e Que entre épocas indas áureas, e hein? vindas aí, né, é engraçado, porque a gente se reencontrou por acaso aqui na internet, né? A internet tem um poder fantástico que é de aproximar pessoas e promover encontros inusitados. E reencontros, né? É muito engraçado. Nossa, como a E tecnologia é uma loucura, né? A gente se viu a última vez em 2006, talvez, por aí, que eu estava saindo da e, faculdade entre 2005 e 2006, e eu foi saí por em aí. 2007 da faculdade. E foi aquele último momento que eu sempre ouvi falar e tal, mas a tecnologia fez a gente se conectar novamente. Fiquei feliz com Nossa, isso. é muito bacana. E acho que a gente até pode comentar um pouco sobre a importância da tecnologia, né? Nesse nosso novo contexto, né? Nesse contexto de Nossa, educação, ensino-aprendizagem. cara, não, mundo, que momento mais propício para a gente falar disso, né? A gente Não está é? falando, levantar a inovação e casar ela com a tecnologia hoje e com a educação faz muito sentido para esse momento que a gente está vivendo, né? Eu queria levantar até um período histórico um pouco antes desses estudos que eu estou fazendo agora, que lá na época de 2000, lá no início dos anos 2000, a gente começou a dissociar a palavra inovação do contexto de educação. Porque, de alguma maneira, algum rumo de pensamento, algum teórico que estava conversando sobre isso na época, dissociou essas duas palavras, esses dois movimentos, e esses movimentos começaram. A escola perdeu o momento de entrar no contexto de inovação. Então, as empresas de tecnologia evoluíram, o varejo evoluiu, e muita coisa evoluiu, e a escola ainda ficou para trás, ainda ficou Uhum. com um passinho para trás. E hoje É, a gente vê isso de uma maneira tão brutal, cara. é engraçado, por muito tempo, assim, a maior inovação que a gente viu dentro das escolas foi a inovação que implantaram, tipo, sei lá, em 97, que é o PowerPoint, né? O PowerPoint e o projetor. Foi o máximo de inovação que a gente via e meio que parou por aí.
Mas ó, antes da gente continuar o papo, fica à vontade aí, se apresenta um pouco, fala mais ou menos aí quem você é, ou quem você acha que você pode colocar assim. Eu acho tão difícil quando alguém fala quem você é. Eu falo, putz, é tão difícil falar quem eu Nossa, sou, né? quem você é? Tipo Mas Marília não sei, assim, Gabriela, né? se apresenta, fala um pouco quais suas ideias, o que, é que você tem buscado, qual caminho mais ou menos você trilhou até chegar aqui, o pessoal te conhecer um pouquinho. Olá, gente, tudo bom? Meu nome é Thiago Guzmão. Eu sou um profissional do mercado corporativo, né? Eu trabalhei durante 12 anos no mercado corporativo, enfim, em posições de liderança. A minha última posição foi um gerente de uma fábrica no interior de São Paulo. Mas eu sempre levei como a profissão de professor como segunda carreira. Sempre dei aula, sempre participei de projetos, de planos pedagógicos, de mentorias, tutorias, enfim. Comecei a desenvolver e sempre tive uma paixão por educação desde que eu era criança. E eu comecei a me aproximar mais de educação e comecei a perceber que poderia contribuir um pouco mais com essa área, né? Comecei a perceber que eu poderia, além de ter essa área como uma segunda carreira, eu poderia me desenvolver dentro dessa área. E eu comecei a participar de um projeto na USP em Ribeirão Preto que estava envolvido com startups. Foi aí que nasceu uma dedicação exclusiva para isso. Eu comecei a falar com startups, essas startups eram do meio médico, e eles faziam treinamentos técnicos para o meio médico. Como eu estava na área de hospitalar, eu comecei a me aproximar deles, e eles começaram a disseminar a educação de uma maneira bem contundente para o meio médico, que é aquele meio rígido, tradicional. E começaram a usar tecnologia para desenvolver, tecnologia em 3D, principalmente, em realidade aumentada, para desenvolver os skills daquelas pessoas ali, daqueles médicos recém-formados. E eu comecei a me aproximar mais deles, até que um determinado momento que eu passei a ter a participar dessa startup mais do que eu trabalhava no mercado corporativo. E em novembro eu tomei a decisão de migrar completamente para o mercado de inovação e educação. Inicialmente eu tinha uma ideia de me vincular a um mercado ainda paralelo com o mercado corporativo. Depois eu passei para jovens, mas eu me encantei mesmo quando eu tive contato com as crianças. E isso em novembro. O meu contato com as crianças foi totalmente impactante para mim. Eu vi ali propósito, eu vi ali objetivos, eu vi ali coração, humanidade, material humano. Falei, é por aqui que eu vou. E desde então eu estou me dedicando a isso. É legal, acho que é engraçado como nossos caminhos se cruzam em certa medida, né? Porque a gente é praticamente contemporâneo, né? A gente se forma na mesma É, época e eu também segui meu caminho sempre foi meio. Eu brinco que a vida é aquilo que acontece enquanto a gente faz planos, eu acho que isso resume bem a experiência praticamente de todo ser vivo aqui, né? Todo ser humano. Então, eu acabei indo também para outras áreas. Hoje, meu trabalho principal ainda é dentro da esfera pública, né? Mas não tenho nada diretamente ligado à questão de educação. É claro que também dentro do que eu faço, eu sempre sempre gostei de sala de aula, né? Quem me conhece sabe disso. E ficar longe da sala de aula, ficar longe verdade. desse contato, você fica sentindo aquela falta alguma coisa, né? E mesmo dentro, eu trabalho, meu trabalho principal é com a Prefeitura de São Paulo e eu faço, sempre que tem oportunidade, eu ministro treinamentos, coisa e tal, porque eu gosto desse contato, né? E de uns anos para É cá também, acabei sentindo essa necessidade também, por conta, eu falo, criança é um negócio cabuloso, assim, criança tem um poder de mudar você de uma forma absurda. E absurdo, é quem me absurdo. conhece aqui sabe que eu tenho 3 filhos, né? E eu acho que eu falo, né? Agora tá abrindo o coração, coisa que não costumo fazer muito aqui, mas assim, acho que tudo que eu faço hoje, tudo que eu procuro melhorar e aprender, em certa medida, tudo que eu vou melhorando e aprendendo é o que eu compartilho aqui com vocês, né? Tento sempre trazer um pouquinho de informação, de coisas novas, do que está sendo descoberto aí. Eu tenho plena convicção que, em grande medida, tudo isso eu faço para poder até entender e me relacionar melhor com as minhas crias, né, com as minhas crianças aí. E eu Oh, adoro, nossa, sou apaixonado por esse universo das crianças aí, né? o E até, universo das crianças é. eu até comentei ontem, estava conversando com a Camila, bom, o Thiago conhece bem a Camila, alguns não conhecem, a Camila é muito mais de bastidores ainda aqui.
Eu estou tentando convencer ela a mostrar a cara, para a gente começar um projeto mais conjunto. A Camila, ela acho que já vai para 16 anos de sala de aula, então ela sempre foi. Eu falo, tem gente que infelizmente nasce com essa vocação, né? Ser professor. É verdade. Então eu falo, ela nasceu para isso. Ou é pego por ela, né? E, e a gente conversa muito sobre. Eu tenho muitas broncas com a educação, ela tem outras. A gente concorda em muitas coisas, discorda em outras, e é muito saudável isso, é muito bacana. Mas ontem a gente estava justamente conversando. Tem outros amigos também do meio, mais ou menos contemporâneos, inclusive o Mauri. Não sei se você lembra do Mauri. Estou tentando Lembro do convencer ele de vir Mauri, para cá. O claro. Mauri ele é professor hoje na Federal do Ceará. O Mauri é um cara, um dos meus amigos, eu tenho orgulho de falar que é meu amigo, um cara espetacular. É um cientista, assim, eu considero um dos grandes cientistas brasileiros, né? Acabou de publicar uma Nature agora. Ano Ama passado publicou uma Nature, eu Science. tô Ele é um cara acompanhando. Enfim, se ele estiver assistindo Crânio, aqui, né? ele tem que tomar coragem aqui de botar a cara. Ele fica com ressalvas também, mas uma hora eu arrasto ele para cá. E eu converso muito sobre essas questões de educação, de ensino, formação e tal. E ontem, justamente, conversando com a Mauri, depois com a Camila, falando que, cara, desde que a gente saiu da faculdade, eu não sei também se é coisa da idade, a gente fica mais velho, mas assim, eu percebo que a coisa piorou muito, assim. Acho que alguma coisa a gente vem errando nos últimos, né, 10, 20 anos aí, de uma forma bem É, acentuada. E por isso que eu gosto tanto de lidar com crianças, que eu falo, pelo menos as crianças, a gente, assim, criança sempre vai ser a semente da esperança, né? A gente fala, tudo bem, talvez tenha dado errado nos últimos anos, mas assim, o que a gente pode fazer então para mudar o rumo disso aí daqui para frente? Então, por isso que eu acho importante e primordial a gente olhar sempre para as crianças e buscar, e vamos trabalhar de uma forma diferente. Então, já que o que a gente vem fazendo nos últimos anos não tem dado muito certo, né? Acho que esse é o E de, ponto que a e, gente busca. e de alguma maneira, o ensino básico ele é mais flexível a aceitar essa adaptação. O ensino básico, a criança está mais aberta a isso, o ensino básico é mais flexível, assim, regulatoriamente dizendo, Sem ou na dúvida, base sem curricular dúvida. nacional, e da gente transitar ou começar a adaptar novos elementos e novas ferramentas tecnológicas no ensino. É bem interessante. E querendo ou não, depois é aquilo que vai se propagar ali, né? Você vai ver o resultado disso aí Exato. nos próximos anos. É a semente, né? Então, é bem como a gente disse. Então, seguinte, eu acho que a ideia aqui é trazer o convidado mais para o convidado falar mais do que eu, então eu vou abrir para você falar aí, principalmente as experiências, acho que o que me encantou muito, e a gente até combinou de fazer esse bate-papo, foi a experiência recente que você teve, né? Até alguém comentou aqui, acho que alguém que te conhece também, fala da sua experiência na Tailândia, com as crianças, coisa e tal. E eu acho que é mais ou menos o tema mais interessante que a gente tem para colocar aqui, o tema mais central, e a gente pode depois ir desdobrando a discussão em cima disso. Então, fica Ah, à com vontade aí. certeza. Eu até comentei ontem que uma das experiências fantásticas que o Thiago teve, que acho que mudou completamente a concepção dele, e em certa medida me encantou muito também quando ele contou esse relato. É isso, essa experiência que ele teve aí, eu acho que é muito modificadora, né? Foi E, transformador. Foi transformador. e conta um pouquinho pra gente aí, fica à vontade. Definitivamente foi uma experiência que eu tive. Eu me desafiei nesse movimento profissional em ir para a Tailândia e participar ali de uma escola que era vendida como uma escola inovadora, mas eu não sabia exatamente que era uma escola inovadora. O curioso em relação a essa história toda, porque eu me dispus a ir para a Tailândia e ter essa experiência, mas eu nunca tinha me aproximado do que era a base pedagógica disso. Então, a base pedagógica que é tradicional, a base pedagógica que está hoje em sala de aula, eu estou aprendendo ela mais ou menos agora. Então, eu já conheço, por exemplo, metodologias ativas e metodologias ágeis para aplicação em sala de aula, mas isso ainda não é realidade em muitas e muitas escolas aqui do Brasil. Mas eu queria falar um pouquinho da adaptação desses estudos que eu ando fazendo, para cair na experiência da Tailândia. Hoje a gente tem um método, uma vez que a inovação não estava associada com a sala de aula ou com o meio estudantil, ela passou a ter um desenvolvimento tardio, o movimento escolar passou a ser um pouco tardio. Então a gente começou a adaptar algumas ferramentas para o meio escolar de uma maneira um pouco diferente do que ela é. A gente começou a fazer adaptar, eu até levo como exemplo esses grandes players de mercado em tecnologia, tipo um Google da vida. O Google lançou principalmente
primeiramente para o mercado corporativo, depois ele foi se preocupar com a educação. A Apple lançou as ferramentas dela para o mercado corporativo, até para o mercado adulto, e depois foi se preocupar com a educação. Hoje a gente vê o Google Education, o Apple, o Code, não sei se você já ouviu falar, Bruno, Sim. do Code. Code eu uso bastante com as crianças, Scratch, que é do MIT. Uau, jura? Não, excelentes ferramentas, inclusive. E daí, quando a gente pensa na escola do passado, a gente pensa do professor que está ali, né, levando para a sala de aula o livro embaixo do braço, um pendrive. Um pendrive já é alguma coisa muito moderna para algumas escolas no contexto atual. Mas um livro, um giz, e ali ele é o detentor do conhecimento, e os alunos estão ali enfileirados no modelo industrial lá de 1920, e assistindo a nuca do outro e o professor, e vendo o que ele pode absorver e não. Talvez esse modelo já não seja mais um modelo que seja melhor absorção por parte do aluno hoje. Então, quando a gente fala de inovação em educação, a gente está falando hoje de centrar o aluno nas soluções educacionais. Porque até então, o aluno não tinha nenhum tipo de interação com as resoluções. Ele estava ali, ele já sabia o papel dele, ele tinha que sentar e aprender. Se for pensar bem, o professor também não tem muita autonomia, porque ele tem que ir lá e dar a aula dele. Uhum. Mas na gestão pedagógica, gestão escolar, no plano acadêmico, em relação à tecnologia que estaria na escola, as decisões fogem dessas duas principais personas que compõem a escola. Então, a gente começa a caminhar daí em 2000, tem dois, mais ou menos 2000, teve um em 2005, em 2007, que lançaram dois tipos de metodologia e começaram a casar essas metodologias para a educação com a proposta de acelerar esse gap que tinha entre educação e inovação. E uma delas é a metodologia ativa, né? O que é a metodologia ativa? Metodologia ativa é oposta à metodologia passiva. Metodologia passiva é aquela que eu recebo informação. A metodologia ativa é aquela que eu busco informação. Então, a metodologia ativa, ela é uma maneira de pensar um pouco diferente hoje do aluno, e essa vivência foi a que eu tive na Tailândia. A metodologia ativa, onde eu, aluno, eu sou curioso, eu fico imaginando nós no contexto da faculdade com esse mindset, seria muito enriquecedor. Eu, curioso em relação a determinado assunto, eu estou ali na escola, eu estou disposto a aprender, então eu tenho uma curiosidade que eu até dividindo uma experiência que eu acho que é bem interessante, um contexto que é recente até, eu tenho lá um aluno, e esse aluno ele tem uma curiosidade em relação ao Thor. Como que eu agucei isso nele? Eu procurei meios eletrônicos, eu falei para eles, olha, gente, vocês podem se envolver aí, procurar o que vocês quiserem, mas depois que vocês procuraram tudo que vocês quiseram, por favor, anotem no Google Docs um formulário do Google que estava disponível para eles através de um clique, e vocês anotem aí o que vocês gostam de fazer. Imagina, a gente está falando de crianças entre 4 e 7. E essas crianças passam a anotar ali da maneira delas. E um deles anotou, por exemplo, que queria saber um pouquinho mais sobre o martelo do Thor. Eu quero saber mais do martelo do Thor. O martelo do Thor é legal e tal. Então você passa ali nessa figura, você não é professor, você é tutor ou mentor, dependendo do contexto. Então você passa a assessorar, fala, o que no martelo do Thor está te chamando a atenção? Eu gosto da forma geométrica dele e eu queria saber de onde ele vem. Legal, vai pesquisar. Você vai desenvolver a sua pesquisa, você vai desenvolver o seu aprendizado. Então, isso tem que estar bem consciente para a criança nesse momento. A criança tem que saber que ela que está procurando aquilo que interessa para ela. Uhum. Então ele foi procurar o martelo do Thor, ele chegou em alguns nomes, depois de alguma pesquisa, em alguns nomes em alguma língua que ele não conhecia.
Daí ele falou, legal, isso teve o ramo geométrico também, matemático, que ele tomou esse rumo, mas ele viu uma língua ali que ele não conhecia. Ele achou no Google que aquela língua era sueco. Falou, que legal, nossa, o que é Suécia? Olha só, a ponte. O que é Suécia? Suécia é um país que é escandinavo, o país escandinavo ele fica na Europa, então ele foi ver todo o contexto geográfico para chegar ao que era a Suécia e por que interessava para ele sueco. Mas a língua sueca também interessava para ele. Então ele foi ver o contexto histórico dos países escandinavos para saber onde ele poderia chegar para descobrir o que era o nome do martelo do Thor. Então ele foi estudar, além dos países, as línguas, os costumes daquele país. Então ele estudou Noruega, estudou Finlândia, estudou Suécia, estudou Dinamarca, veio com um contexto para mim, assim, explicitando de uma maneira muito clara o que ele tinha estudado, por que ele tinha estudado aquilo, e o que ele tinha descoberto em relação ao martelo do Thor. Ele descobriu que o martelo do Thor significa bate muito rápido, ou bate repetidamente. E daí eu falei para ele, mas é rápido ou repetidamente? Não sei. Vou pesquisar de novo. Então você dá autonomia para a criança ativamente se vincular àquilo que para ela é significativo. Então ele procurou através dessas ferramentas, ele achou através de fontes que a gente, em algum contexto, dentro da escola, desse centro de aprendizado que eu participei na Tailândia, eles também ensinam a verificar se você está vendo um site confiável ou não. Tem todo um esquema para isso. E você aguça a criança aprende, e a partir daquele momento que ela aprende por ela mesma, tem uma terceira etapa, que ela aprendeu, ela fala para ela mesma, né? Eu aprendi, ok, eu sei, eu estou preparado para passar para o próximo? Estou preparado para passar para o meu amigo? Eu estou preparado para expor isso numa reunião ou numa apresentação da maneira que ele quiser? Eu tô preparado, sim. Essa etapa ela é obrigatória, mas ele faz da maneira com que ele quiser. E ele resolveu expor esse aprendizado numa determinada reunião com os amigos dele. Os amigos dele também têm a curiosidade do martelo do Thor. Então, todo mundo que... E engraçado que, a partir de um determinado ponto, o Thor passou a ser referência do Thor. Então, já que ele já tinha feito a pesquisa do Thor e todo mundo já estava curioso para saber aquilo, então ele foi naturalmente alçado ao posto de dividir aquilo que ele tinha acabado de aprender. E você vê a criança de 7 anos, nesse caso, disseminando cultura escandinava para outras crianças da mesma idade, e falando que existem línguas diferentes, que existem países diferentes, que existe um continente chamado Europa, que existe uma língua diferente em cada um desses países escandinavos. Isso é brilhante, Bruno. É brilhante. É brilhante. Então, isso que eu acho fundamental, espetacular, né? Mas o mais complicado que eu vejo é justamente achar um equilíbrio, né, entre o que é feito, o que é inovador e tal. E eu estava pensando também que muitas vezes, eu acho que até inovação, a gente tende a enxergar nesse lado mais envolvendo tecnologia, né? Mas eu falo inovação, às vezes necessariamente não é nem inovação, acho que talvez o termo seria melhor, evolução, né? Porque eu sempre diferencio, eu falo evolução. Verdade. Pela própria concepção do termo evoluir. Evoluir é você sair de uma forma e ir para outra. Não que necessariamente você vai sair de um ponto mais baixo para um mais alto. Acho que às vezes até a própria inovação, né, no contexto que a gente colocou aqui, poderia pensar em termos de evolução na educação, às vezes até dar uns passos para trás, né? Não necessariamente pensar só em tecnologia, mas pensar em Exatamente. até estratégias ativas, mas estratégias ativas em que talvez você nem envolva a tecnologia, envolva simplesmente pensar como os antigos pensavam, ou sei lá, como os primeiros filósofos da natureza pensavam, que é mais ou menos o que uma criança pura vai pensar, né? É você querer descobrir, como é que funciona, sei lá, não sei, como é que é feita essa caneca? Vou ver, sei lá, o cara pegou, aí o cara vai tentar descobrir, às vezes até tentar fazer, se eu pegar aqui uma argila,
tacar água? Será que eu consigo fazer uma caneca? Sei lá, acho que é muito legal você pensar nessas possibilidades de ativamente a criança atacar um problema, né? Que aí é mais ou menos a ideia, você desenvolver um conhecimento em cima de um problema que surge. E deixar claro, assim, que não necessariamente inovação também vai ser o cara pegar um tablet, pesquisar alguma coisa. Às vezes é simplesmente ele Claro. tentar descobrir até a solução dentro dele mesmo, né? Como os primeiros filósofos faziam aí, né? Os filósofos naturais e tal. Mas Então, e é eu um acho que equívoco pensar que a metodologia ativa, a metodologia ágil ou a educação com inovação está remetendo à tecnologia. Né? Na realidade, é uma maneira de pensar. exato. Realizar. Esse é o ponto. Continua aí. Depois eu boto minha observação. Não, porque, Você chuta não, pro porque gol. justamente eu gosto de colocar a questão do pensar, mas fala aí, vai, continua. Então, porque quando a gente fala de metodologia ativa, a gente está falando principalmente de 3 princípios, né? A gente está falando de trabalhar com a criança por projeto. O que é trabalhar por projeto? Mais ou menos nesse contexto que eu dei do Thor, mas ela vai trabalhar com um projeto do cotidiano dela e que tem impacto, de alguma maneira, um impacto social. Então, ela vai trabalhar o saneamento básico. Então, eu aguço, eu dou uma introdução para a criança ficar aguçada em procurar aquilo que ela, no cotidiano dela, pode resolver com aquele conhecimento que ela vai absorver. Ela vai sair fazendo essa pesquisa, ela não vai fazer a pesquisa somente na internet, ela vai fazer essa pesquisa com os pais, ela vai fazer essa pesquisa na escola, ela vai, dependendo do contexto da escola, onde a escola está inserida, ela pode fazer com a comunidade ao redor da escola, então ela vai coletando dados e se informando em relação àquilo e cruzando informações. Esse é o ponto principal de trabalhar com projetos. Ela pode trabalhar com problemas, que é uma segunda maneira de eu colocar a metodologia ativa para rodar. Então ela trabalha com problemas, mas esses problemas geralmente estão vinculados também, tem um cunho social com isso, mas eles estão vinculados à imprensa, e sim a publicações e a pessoas que estão ali envolvidas naquele determinado tema e que podem passar credibilidade e informação concreta em relação àquele tema. Eles podem também, e essa experiência também tive, eles podem alcançar a pessoa da imprensa e não necessariamente uma consulta no Google, quando aquela informação ela não é concreta o suficiente. Eles são muito safos. Nós adultos somos safos, né? Mas eu costumava subestimar alguma inteligência que esses seres humaninhos têm. De 4 a 7 anos, eles já são super safos, eles sabem o que é coerente ou não. Então, eles procuram a pessoa da imprensa ou a pessoa que detém aquele tipo de informação e eles têm perguntas que vão exatamente onde eles querem. Então, é incrível. E isso, trabalhar com problemas, né, o aprendizagem baseado em problemas guia a criança a desenvolver mais esse skill de empatia, de proximidade com a sociedade. E também ele pode trabalhar em sala de aula invertida. Sala de aula invertida, eu sou o tutor ou o professor, a figura da pessoa mais velha ali, não necessariamente da pessoa que detém mais conhecimento. E eu estimulo através de materiais, eu não faço nenhuma exposição para eles, eu vou estimulá-los a partir de elementos. Como que eu posso dar um exemplo disso? Dessa experiência também que eu tive na Tailândia, as crianças elas foram expostas a mimeógrafos. Olha só, não tem nada a ver com tecnologia. Elas foram expostas a mimeógrafo, uma folha aquela folha roxa que reproduzia as cópias, álcool e folhas de sulfite em branco e alguma coisa que limpava o filtro do mimeógrafo. Mas o que foi dito para elas? Gente, olha, bom dia, hoje é uma aula de sala de aula invertida, ou seja, a gente vai aprender com vocês, a gente trouxe esses equipamentos aqui, e a partir desses equipamentos aqui, a gente só fala uma coisa para vocês, eles fazem cópias. Mas faz cópia do quê? Eles têm, claro, um diálogo, né? Mas faz cópia do quê? Faz cópia como uma máquina de Xerox.
E hoje vai ser interessante vocês descobrirem por que elas fazem cópias. Então, como eles fazem cópias? Da onde essas cópias vêm? Por que, que um escrito espelha no outro? E a gente vai hoje, o estudo vai ser esse hoje, né? E eles, durante 1h30 inicial, eles vão aprendendo. Então eles pegam o mimeógrafo, colocam o álcool no lugar errado, limpa tudo. Não, não é assim. Coloca o álcool na folha, daí a folha coloca no mimeógrafo, gira, não é assim. É aqui que encaixa a folha, é aqui que... E depois de 1h10 nessa dinâmica, eles aprenderam, Bruno. Começou a sair folhas de cópias e a gente não tinha passado absolutamente nenhuma instrução para eles. Então, a sala de aula invertida funciona mais ou menos assim, onde eu dou mínimos de instrução, eu dou equipamento e dou aguço, eu falo, olha, fiquem curiosos, olha, essa fita cassete aqui, ela reproduz uma voz. Como que ela reproduz? Quem vai descobrir são vocês. Então, a partir dali, tem uma base conceitual, né, que a gente vai falar sobre como uma cópia é inserida numa folha de sulfite, e a partir daquela inserção, como eu posso fazer isso como isso era no passado para ser uma prova ou para ser um trabalho em sala de aula, e eles passam a assimilar isso com o que é atual, né, que é a impressora, é o e-mail, o Twitter. Daí, as crianças de 4 anos de idade, elas assimilam isso, já começam a fazer paralelos de uma maneira bem criativa e um pouco surpreendente, eu diria, com códigos do code.org, por exemplo. Falar, então se eu codificar, eu consigo fazer isso? Quem, na década de 80, faria um paralelo desse? Então você traz a sala de aula invertida para discutir e depois você, lá no final do dia, você vai trazer toda a base teórica, por que cada coisa é usada, mas eles simplesmente amam. E eu tenho certeza que aquele conhecimento fica para a vida deles. Porque eles levam para os pais e os pais dividem com a gente. Os pais são contemporâneos nossos. Eles falam, nossa, vocês ensinaram o que é mimeógrafo para o meu filho hoje, por exemplo. Então, o pai, ou seja, o filho dividiu com o pai, deu crédito para aquilo, explicou para o pai se surpreendeu e se viu na figura do filho tendo a mesma aula. É fantástico, é fantástico. Então, isso é uma metodologia ativa. Metodologia ativa foca nesse tipo de aprendizado. Não, termina, conclua. Só para concluir. Isso não quer dizer que a exposição, a aula expositiva vai acabar. A aula expositiva também é um meio de disseminar conhecimento, mas não é o único. Tá, e é isso que assusta. É esse contraponto que eu queria colocar. Quer me falar mais alguma coisa? Não, pode ir lá. Alguns contrapontos. Provoca. Não, voltando assim, lá do começo, a questão do pensar. Porque o pensar é tão importante, né? Puxando agora passadinha para o meu lado, o que se tem de evidência em estudos envolvendo neurociência e aprendizagem, existe uma das técnicas que é muito já bem balizada e bem estudada, que é a chamada técnica do pensar. Que justamente eu falei em alguma das lives por aí, que prega justamente essa ideia de você chegar no final, sei lá, você foi exposto a um primeiro conhecimento ali, e antes de você revisar isso, fazer uma nova leitura, coisa e tal, antes de qualquer coisa, você para e pensa. Começa, ao invés de tentar colocar mais coisa para dentro, vamos tirar as coisas de dentro para fora. Então, o que é a técnica do pensar? É justamente você ver o que eu tenho já de informação disso e quanto eu consigo evocar e trazer de volta. Essa é a técnica do pensar. Então, você para e fala, não, vou trabalhar de cópia. Não, então eu já vi o que é uma cópia, eu já sei o que é um mimeógrafo, eu sei que se eu botar o álcool aqui vai ser... Então, você traz tudo isso de dentro para fora antes de começar a colocar a informação de novo para dentro. Essa é um resumo da chamada técnica do pensar. E eu acho fundamental. Acho que é uma das melhores formas de você, de fato, consolidar o conhecimento e ver se você, de fato, está aprendendo, é conseguir, né, ao invés de enfiar mais coisa para dentro, é tirar as coisas de dentro para fora. Porque, querendo ou não, quando você pensa, você utilizando a técnica do pensar, é uma forma ativa de você
trabalhar essa informação, né? Porque a gente, né, a nossa geração, em certa medida, muito acostumada, e é uma das coisas que, sabidamente, também não dá, não é que não dá certo, assim, é menos eficiente do que você pensar, é você sempre que você vai, sei lá, hoje eu li esse livro, aí eu vou grifei um monte de coisa aqui, amanhã eu vou revisar isso aqui, ao invés de eu parar e tentar trazer tudo de volta que eu já aprendi, não, eu vou e faço uma releitura, né? Você fica Verdade. relendo, isso aí não é de Exato. certa É forma, ativo, cíclico. e, É, e não funciona tão bem. Então, o pensar é fundamental. E o segundo passo do pensar, que eu achei muito legal, que você disse que é uma prática comum das crianças, eu acho fundamental também, é justamente, tá, beleza, eu fui exposto a um conhecimento, eu utilizei aqui da técnica do pensar, rememorei tudo isso, consegui criar um conceito. Ah, agora eu consigo passar isso aí para o próximo, né? Consigo passar isso aí para o amiguinho. Acho que isso aí é justamente a conclusão né, do consolidar um conhecimento, é você conseguir passar exato. e passar da forma mais simples possível, né? Até outra discussão que eu tive com a Camila ontem conversando, falando como é difícil fazer o simples. As pessoas confundem simples com fácil, né? Exato. E, Exato. fácil é o que é fácil. Simples é aquilo que ele não necessariamente vai ser algo vazio, mas ele consegue ser passado de uma forma muito clara, né? Então, muitas vezes você fazer o simples dá um trabalho do cacete, né? Dá um trabalho do cão. Porque seria muito mais Nossa. fácil você enfiar um monte de conceito ali e fazer uma coisa que é complicada, mas que é fácil de fazer. Então, a gente tem que começar a separar esses termos. E justamente, acho que você consolida bem o conhecimento quando você consegue passar para o próximo da forma mais simples possível. Então, esse é um desafio diário É. para mim, um Não, desafio constante. e, e gera um pensamento crítico também, né? O pensamento crítico da criança ele evolui na realidade, o pensamento crítico e a criatividade eles se associam nesse momento. Porque a criatividade vai fazer com que a criança saia da imaginação, né, e traga para algo mais concreto, e ela Uhum. consegue gerar um pensamento crítico em relação àquilo que ela desenvolveu com criatividade. Então, a exposição da criança, imagina uma criança que está com 7 anos de idade, que está expondo que aquele pedacinho de pedra que ela tem na mão é alguma coisa que ela aperta e ela some e aparece em outro lugar. Ela fala aquilo com tanta concretude que muito daquele discurso pode ser usado, inclusive, em propaganda de marketing de produtos similares àquele. Então, o que as empresas, as grandes corporações hoje estão fazendo? Elas procuram essas escolas, essas exposições em que as crianças estão mais ou menos próximas desse mindset que a gente está conversando aqui, e em exposições das crianças, as palavras que a criança usa, a criatividade que a criança teve para desenvolver um determinado produto, a criatividade que a criança teve para assimilar para fazer padrões entre o que é a realidade dela e o que foi imaginativo. E tudo isso é interessante para empresas que procuram lançar novos produtos de tecnologia no mercado. Não só de tecnologia, mas principalmente em tecnologia. Então, se isso recentemente até a Uber fez, né? A Uber fez aqueles robozinhos que estão agora pelo Vale do Silício, aqueles robozinhos estão entregando pizza, ainda mais agora em época de Uhum. pandemia, estão entregando lanches, entregando pizza, entregando... Então, antes de lançar aquele robô, eles foram até uma escola e eles, eu acho que foram 4 escolas, 3 próximas do Vale do Silício e uma no Senegal, na África, expuseram, olha, a gente quer fazer um robô que entrega comida. Vamos trabalhar nisso. Então, eles rodaram um processo que chama Design Thinking. A partir do processo de Design Thinking, eles conseguiram chegar em palavras que fizeram parte da peça de marketing para a divulgação dessas máquinas. E depois eles foram fazer a quantidade, falaram o quanto as crianças nos ajudaram. 70% das palavras que foram ditas pelas crianças foram incorporadas na peça de marketing. Então, a criatividade e o pensamento crítico das crianças ajuda, inclusive, a fazer esses paralelos. E quem fomenta isso são só as metodologias ativas, né? Uhum. Não tem como eu estar realizando uma exposição em um determinado... fazer uma aula expositiva e esperar que o cara vá para fora. Eu estou fazendo hoje uma aula expositiva e amanhã eu cobro que aquele aluno tenha pensamento crítico lá fora. Ele simplesmente não debateu, ele não existiu interação com aquele assunto. E às vezes não existe nem empatia em relação ao assunto. Aí fica difícil mesmo. A escola vai ter que passar por
essa mudança é muito evidente do meu ponto de vista. Mas agora outro contraponto, né, que eu queria colocar assim, porque assim, todos os dois modelos acabam recebendo, assim, os dois modelos levando para o extremo recebem muitas críticas e com razão. Eu acho que sempre a gente tem que buscar Verdade. um equilíbrio, né? Porque você começar a criticar também, mas a aula expositiva é ruim, não sei o quê. Não é que uma coisa seja essencialmente ruim ou boa, né? Eliminatória, exato. É o equilíbrio, né? Não existe esse maniqueísmo também, né? Essa polarização tão tendenciosa que, né, a gente vê cada vez mais aí em tudo. Mas, assim, agora trazendo também evidências das neurociências, assim, todos os estudos que tem, por exemplo, principalmente em esforço cognitivo que você vai ter que demandar para aprender uma coisa ou outra. Então, a aula expositiva, ela é necessária. O problema é que, assim, como muitas coisas na nossa vida, muitas coisas que estão atreladas à nossa própria biologia, à nossa programação biológica, ela funciona como uma curva em U invertido, né? Você, assim, você ter pouco, né? Pouco estímulo, assim, em forma de aula expositiva pode ser ruim. Ter muito também acaba mais atrapalhando que ajudando, então você tem um ponto ideal, e é isso que a gente tem que buscar. E o que acontece? A gente, no Brasil, tem um problema da seguinte forma: quando a gente começa a ver que os alunos estão indo mal, aí o que você faz? Você enfia mais aula nele, mais aula nele, mais aula nele, né? Exato. E aula nesses moldes dispositivos e completamente passivo, em que o aluno vai sentar, puta que saco, vou chegar a sentar a bunda na carteira, ficar mais horas e Oito horas, né? horas. 8 horas, né? Então, enfim, só recebendo, recebendo, recebendo e não tendo a parcela ativa que ele tem que ter. Porque um dos pontos que eu falo, assim, você só aprende qualquer coisa de verdade quando você se debruça sobre aquilo, né? Então, assim, você no fundo, só aprende algo se você for de fato autodidata, né? Você vai ter que em algum momento se debruçar sobre aquilo e mastigar aquilo ativamente para você de fato consolidar. Exato. É o Assentar lifelong desse learning, domínio. né? Então, essa é a ideia. Mas assim, é só pra gente chegar à conclusão de, assim, de não demonizar nenhuma. Porque assim, Nenhuma, qualquer coisa nenhuma ao extremo vai, vertente. vai ser ruim, né? Exato, Então a exato. gente tem que A ter, gente, é, tem que ter um pouco e, dessa, de- desse tato desse aí. equilíbrio. Quando a gente coloca as metodologias ativas em sala de aula, primeiro que isso é gradual, eu não vou simplesmente falar, olha, agora mudou tudo. São passos e passos. Eu coloco mais instrumentalização no começo, então eu coloco alguma coisa um pouco mais lúdica para que a criança ou o adolescente, o jovem, se faça empático por aquilo e ele passa a aprender através daquilo. Mas E, a aula expositiva, ela vai cumprir com uma etapa um pouco mais formal de consolidação daquele tipo de exposição que a gente fez. Então ele vai chegar às conclusões dele, ele vai sim aprender ou resolver algum problema social, mas depois vai ter que ter uma conceituação e vai ter que ser assistida, e essa conceituação vai ter que ter uma avaliação depois. Então, a parte da avaliação ela pode ficar também um pouco subjetiva se eu só colocar metodologias ativas na escola. Então, eu tenho que, sim, ter uma maneira de equilibrar tanto uma situação quanto outra. Hoje, se eu coloco se eu levo esse panorama da pandemia, por exemplo, que todo mundo está em casa aprendendo através de ensino à distância, bem que tem muita gente que já não está falando mais ensino à distância, está falando EI agora, não sei se você já viu isso, Bruno, que agora que é a individualização do ensino, é ensino individual, em vez de ensino à distância. A distância em si não tem propósito, a distância eu aprendo no momento que eu quiser ou na hora que eu quiser. uhum, Então, eles estão mudando o AD para I, de individual. Então, entendi. eu aprendo, não é a C, que é o ensino coletivo, e sim a I como ensino individual. Então, eu aproximar o ensino individual, eu aproximar as metodologias ativas da sala de aula, eu estou estimulando também o ensino individual. O ensino individual ele tem que acontecer
ao longo da vida. E eu acho que é um ponto, assim, em certa medida você só aprende as coisas. Eu falo, cara, tem momentos, é claro, a gente tá falando de crianças, né? Criança eu acho que é muito mais válido você tem que até começar a estimular, você tem uma rotina de estudo individual, isso é fundamental, porque em certa medida a gente só aprende quando a gente senta a bunda na cadeira sozinho, muitas das coisas a gente só vai aprender Sozinho, sozinho, é sentar a bunda na cadeira e se focado. debruçar, focado. Esse é um ponto mais do que comprovado. Então, eu falo, como você aprende a coisa? Você acumula HBC, horas bundas cadeira, né? Você senta a bunda na cadeira e aprende. Então, esse é um ponto. Só que, e principalmente criança, você tem que estimular o debate ativo, isso é fundamental. Você pega, por exemplo, qual a referência que a gente tem ainda hoje em educação? Você pega, tipo, você até falou, os países nórdicos. Você pega a Finlândia. A Finlândia é um exemplo em educação. Por quê? Porque eles têm muitas aulas expositivas, porque ele tem poucas aulas expositivas, não é nenhuma coisa nem outra, assim. Você Nem vê, uma coisa nem você outra. pega na Finlândia, assim, os alunos, acho que durante toda a vida escolar, eles vão ter no máximo 4 horas de aula por dia. Mas eles vão estudar 4 horas por dia? Não. Eles vão estudar pra Não. caramba. Só que eles têm 4 horas de aula, porque qual a função do professor? A função do professor, quando está expondo ali, é fazer com que você entenda. Eu falo, entender não é aprender. Tem que, primeira coisa, distinguir essas coisas. Entender é você dar aquele estalinho e falar, beleza, é assim. Mas você só vai aprender quando você passar por todo o processo, de se debruçar, estudar, consolidar e eventualmente conseguir passar isso. Eu acho que isso é o que fundamenta consolidar o conhecimento. Então, a função do professor é te explicar. O professor te explica e faz você entender, né? Ele né, hoje usa muito o termo facilitador, não gosto muito desse termo, mas enfim, tanto Eu faz. também não, Funciona. sinceramente. Mas assim, a função do professor é explicar. O professor explica, né? De uma forma que te faça entender. Aí aprender é outra etapa que a bola está com você. Mas aí, por exemplo, na Finlândia, eles quase todo mundo tem escola integral, mas assim, de aula expositiva são 4 horas no máximo. Aí depois eles vão ser estimulados ao debate, vão ser estimulados a buscar a resolução de problemas, vão ser estimulados a fazer também estudo individual. Você vai ter que sentar e estudar sozinho. Então, você tem que alimentar todas as esferas. Eu falo, não é nenhuma coisa nem outra, é tudo junto, né? Acho que é assim que a Só gente para te consegue falar entender. um dia, qual é a rotina do dia nessa escola inovadora que eu tive experiência? A gente, no começo do dia, a gente estimulava eles a fazer uma leitura silenciosa. Chegou na escola, bom, supondo, eles ficavam em tempo integral na escola. 7 horas da manhã, eles tinham 20 minutos, 30 minutos para ficar brincando. Então, brincavam, e eles tinham de 3 a 15 anos de idade, e eles eram 61 crianças, né? Então eles brincavam, logo depois eles eram estimulados a ficar um pouco mais quietos e fazer uma leitura silenciosa. Depois da leitura silenciosa, eles tinham o projeto, que era uma das partes da metodologia ativa, que eles já têm uma causa, eles se interessam por alguma coisa genuinamente deles, e eles vão procurar aquilo em diversas fontes. Então eles tinham 1 hora para fazer isso. E durante uma hora, eles faziam isso, faziam as pesquisas, e na próxima hora eles tinham que compartilhar isso com as outras pessoas. Então eles tinham 2 horas nesse bloco. Logo depois, eles eram estimulados a fazer o asseio das salas, porque eles eram responsáveis, inclusive, pela organização das salas. O asseio das salas, e como a gente estava num contexto, era uma fazenda, era uma pequena chácara, então eles ou iam cuidar da horta, ou eles iam em algum determinado lugar colocar comida para os animais, alimentar os gatos, enfim, ter algum contato com a natureza, e logo depois já era o almoço. Depois do almoço, eles tinham um tempo para meditação, que eles poderiam fazer também uma leitura silenciosa. Então, ali mais 15 minutos. Logo depois, eles tinham 1 hora de educação socioemocional. Então, e que era uma das aulas que eu ministrava, inclusive. Então, eles eram expostos a disseminar, e isso me impressionava muito, porque eu, com 30 anos de idade, talvez, eu não sabia o que era angústia e tristeza. E eu, lá, naquele contexto, tive que aprender a diferença entre angústia e tristeza e passar esse contexto para eles. E eles aprendiam a ponto de chegar em um determinado momento dessa experiência e chegar e falava, Tiago, hoje eu estou angustiado, sabe? Como assim angustiado? É muito discernimento para aquela pessoinha, né? De 4 anos de idade. Logo depois eles tinham aula de artes. Essa aula de artes era uma aula onde eles jogavam toda a criatividade para fora e era lindo de se ver.
e essa aula era alternada com a aula que era de sala com a sala de aula invertida. Ela era alternada, ou era a aula de artes ou era a sala de aula invertida. E depois, para concluir o dia, eles tinham uma aula expositiva sobre um determinado tema. Então, aquela aula expositiva, ela demorava 1h30, ela era quebrada em um intervalo, e ela sempre levava em conta um aspecto histórico, então era sempre alguma coisa relacionada à história, mas nunca era puramente história. Vamos estudar o Império Bizantino, não tinha isso. Né? Vamos estudar alguma coisa do contexto de hoje, e do contexto de hoje puxar alguma coisa histórica. E na segunda metade da aula e última, para concluir o período, antes deles saírem para brincar mais uma vez, eles sempre tinham alguma coisa matemática, em que envolvia raciocínio lógico. E eles desenvolviam o raciocínio lógico, e eles levavam essa... E existe um método, existe uma maneira melhor de aprendizado, se eu aguço esse tipo de skill no final do período escolar, eles vão para a escola, refletem e voltam para o outro dia melhores com aquilo um pouco mais consolidado. E a escola usava desse método para desenvolver as habilidades matemáticas, probabilísticas e espaciais das crianças. A partir dali, eles tinham mais o tempo deles para brincar, mas eles tinham 2 horas para brincar. Então, eles estavam livres. Aí é a opção deles. Eles poderiam, sim, optar por fazer uma brincadeira e ficar o tempo inteiro brincando, mas muitos deles voltavam para os projetos e falavam, não, fiquei com uma curiosidade do projeto, e nesse momento é o que os tutores, a gente ficava mais sendo utilizado ali pelas crianças, porque individualmente eles procuravam a gente e falavam, olha, eu tenho uma dúvida em relação a essa parte do dia, você pode me tirar? E a maneira com que eles se explicam também foi transformadora para mim. Porque, em muitos casos, a gente andando com aquele bando de crianças no meio de uma fazenda, eles viam uma semente no chão. Daí todas as crianças, claro, de 4 a 7 anos, vão querer ver o que é a semente. Então, eles perguntavam, o que é essa semente aqui? Perguntavam para mim. E eu falava, olha, não conheço. Daí eles olhavam para mim e falavam, a gente também não conhece, mas depois a gente procura no Google, depois a gente procura na literatura, e eles consultam literatura que está realmente dando resposta para eles sabem procurar por isso, depois a gente procura por isso, e daí a gente te fala. E nesse momento das 2 horas do final do dia, é que eles traziam essas respostas. Lembra a semente que a gente viu lá na fazenda? Aquela semente é uma semente de uma planta chamada tal, que tem o reino tal. Legal. Aquela informação, para mim, ela pode significar pouco, mas ele está reproduzindo aquilo. E ele internalizou aquilo. Ele leva para o outro. Então, em um outro passeio, o outro vai parar e vai olhar aquela semente, e ele vai falar, não, essa semente é de tal. Pronto, bingo. Bingo. E esse era o dia da escola, nessa experiência. Só para atualizar, a gente tem mais uns 7 minutos aí. Deixa eu aproveitar. Nossa, já? A Cíntia fez uma pergunta, até uma curiosidade minha também. Como que é feita, ou se é feita, a divisão de turmas nessa escola? A divisão de turmas ela é feita em períodos. Ela é dividida de maneira diferente ao longo do período. Então, na primeira parte da manhã, eles são divididos entre 3 e 6 anos de idade. São 4 turmas, eles são de 3 a 15, eles são divididos em 4 turmas. Na parte da tarde, na aula de artes, eles não são divididos, são todos juntos. Então, eles usam criatividade juntos, os de 3 junto com os de 15. E eles já são condicionados a se misturar em grupos, eles não ficam em silos, todos os de 15, todos os meninos de 15 juntos, não existe isso. Então, eles meio que se cuidam. O de 15 anos cuida do de 12, que cuida do de 7, que cuida do de 3. Então, os grupos são todos em escadinha. Na aula de socioemocional, eles são divididos em mais ou menos como a gente conhece uma sala de aula hoje. E na aula expositiva também. Na aula expositiva, se é um assunto um pouco mais técnico, eu posso dividir eles entre 13, 14 e 15 anos, e os demais em outra sala, dependendo do assunto que vai ser abordado.
Mas aqueles que estão para sair da escola, a aula expositiva, ela já ganha um outro cunho, e daí ela ganha uma importância maior, então eu divido eles mais ou menos como a sala de aula é dividida hoje. E daí eu tenho que pontuar eles também, olha, vocês estão... Esse conceito aqui que eu vou dividir sobre geometria, sei lá, geometria plana, esse é um conceito que na escola normal a gente tem que fazer esse paralelo, porque a gente não pode ignorar que a escola normal existe, que a escola tradicional existe. Então, esse conceito aqui é do 6º ano do ensino fundamental, tá? Esse contexto aqui mas esse contexto se mistura. E eles depois procuram complementares para aqueles textos, para aqueles contextos que se misturaram. Eu tenho uma base do 6º ano fundamental e eu, na mesma aula, evoluo para o 9º ano fundamental, porque a ponte seria coerente. Então, realizar essa ponte foi coerente, apesar de uma criança no ensino normal aprender isso só depois de 3 anos. Que isso... Respondi a pergunta da Cíntia? Acho que ela até respondeu, ela achou espetacular, achou fantástico isso aí. E isso é uma complicação que eu vejo, né? Assim, é claro que a gente sabidamente, até pensando em termos neurobiológicos, cada idade vai ter o seu aparato ali, né, pronto ou não para absorver determinadas características do conhecimento e tal. Mas essa coisa de fatiar o conhecimento, né, que eu acho uma grande cagada, principalmente essa questão histórica, eu acho que, cara, qualquer coisa você sempre tem que amarrar na linha histórica, porque senão não faz sentido. Porque aí você vai... Sempre foi grandes questionamentos meus, né? Eu queria um dia criar um grande panorama histórico do mundo, amarrado das coisinhas, porque justamente você vai tentar pensar... Vamos fazer junto! Como que certa coisa foi desenvolvida em certo tempo? Cara, mas qual era a necessidade da sociedade na época e tal? Se você tira isso aí do contexto histórico, não faz sentido. Aí que o aluno começa a se questionar. Porra, por que eu vou aprender matemática aqui solto, né? Por que eu vou aprender matriz? Por que eu vou aprender equação do segundo grau? Eu vou aprender Pitágoras. Porque o que os caras naquela época estavam buscando, né? Qual era o contexto histórico, político, enfim. Quais eram os problemas, né, no momento a serem resolvidos? Porque quando isso se desenrola. Então, se você desamarra as coisas, fica tudo... bem rapidinho, só para falar da amarração, na aula de história, por exemplo, tinha uma aula expositiva que era mais... lógica e a outra que era mais histórica. Então a gente estava estudando o Renascimento e Da Vinci, e daí na aula seguinte, eles já estavam, na hora seguinte, eles já estavam estudando matemática e figuras geométricas que conversavam com o período de Da Vinci. Então, se eu estava estudando Pitágoras naquele momento, a hora anterior, que era a aula histórica, falava quem era Pitágoras, por que Pitágoras foi importante, como Pitágoras influenciou Descartes, como Descartes desenvolveu, como surgiu Newton, daí já pega uma aula de física logo depois. Então, isso é muito amarrado. Né? Não sei se é feito como é feito também, não sei. Porque, por exemplo... o contexto pedagógico é muito forte. Muito forte. Você vai amarrando as coisas, né? Você vê, por exemplo. Aí começa a ficar tudo legal, curioso, porque naturalmente você vai ficando mais curioso. Fala, pô, então era isso que estava rolando. Porque, por exemplo, uma figura muito importante que influencia até a nossa forma de pensar até hoje é o próprio René Descartes, né? René Descartes, ele é tido como pai da filosofia moderna e pai da matemática moderna, né? Por quê? Porque o cara conseguiu representar a geometria num plano. Ele juntou a geometria e a álgebra. Cara, isso aí pra matemática é do cacete. Aí, filosoficamente, eu tô pensando, você conseguir filosoficamente também impactante. Você passa a descrever a natureza, né, numa equação. Você consegue transformar qualquer elemento da natureza numa equação. Você pega essa caneca, joga num plano e você descreve uma equação que representa essa caneca. Cara, isso aí é loucura. Aí você contextualiza, né, na época o que estava rolando, quais eram as ideias, né? Por que isso é tão importante? Como isso, aí depois você faz até o gancho. Como isso impacta nosso pensamento, nossa forma de pensar até hoje. Até quando eu falo questões de neurociência, por exemplo, essa dualidade mente-corpo, que foi plantada por Descartes, né? Vem dessa questão aí também. E até hoje a gente é meio vítima, apesar da gente não entender mais, né? A grande maioria das pessoas não entende a mente como algo imaterial, como propunha Descartes e tal, mas a gente ainda é refém do que os pensadores mais modernos chamam de criptocartesianismo, que é uma influência de Descartes ainda colocando o cérebro como algo, tanto quanto a parte do corpo. Bidimensional.
Não faz muito sentido. Mas enfim, O corpo está aqui, o cérebro está lá. Deixa essa discussão para outro. Pô, uma discussão belíssima, inclusive. Outro momento aí. Vai na filosofia assim de uma maneira profunda. Cara, mas enfim, tem 30 segundos aí. Finaliza aí, fala quem quiser te achar, como te acha, o que você está fazendo. Bom, gente, eu estou no Instagram, eu sou Thiago N. Guzmão no Instagram. E eu queria nessa mensagem final, falar para a gente estar um pouquinho mais aberto agora nessa pandemia, se tem professores aqui assistindo a gente, a aprender coisas novas. Aprender coisas novas já são os primeiros passos para a gente evoluir educacionalmente. Não só a gente,